Muito boa noite a todos, começando o último programa do ano da Hora do Esporte pela WTV Brasil. Hoje, quinta-feira, dia 12/12, Papai Noel está entrando na sua chaminé neste momento. Fique de olho, põe a meinha pra ele, senão não tem presente. E como sempre, com meu amigo Clóvis. Tudo bem, Clóvis? Tudo bem. Ótimo. Último de 2019. Fazer um breve balanço e perspectivas para 2020. Então nós estamos no derradeira live de 2019. Depois nós vamos estar no YouTube, depois curta, ative o sininho, compartilhe, dê essa força pra gente aí. E lembrando, facebook.com/WTV Brasil, para você comentar os vídeos, que a gente vai lendo os comentários enquanto está acontecendo a live. Fica muito mais legal quando tem interação, então interajam com a gente. Hoje tem muito assunto rolando. Teve o Campeonato Brasileiro que acabou, então teve a premiação do Brasileirão, os melhores do ano. Tem a situação dos times que começa agora, o vai e vem de jogadores e de técnicos. Tem o Mundial de Clubes que começou, tem o Mundial de Clubes de vôlei que teve no final de semana. Então a gente tem bastante coisa para comentar. Lembrando que está aparecendo aí para vocês agora, facebook.com/WTV Brasil. Mande seu comentário na nossa fanpage. Hoje a Judite deu uma fugidinha, que eu sei que a Judite gera muitos comentários, mas eu acho que no segundo bloco ela aparece por aqui. Bom, vamos começar, né? Vamos lá. Falando do Brasileirão, que acabou no domingo. Vai fazer muita falta, que agora só em abril começa de novo. É um campeonato que o pessoal prefere a Champions League? Prefere. Mas eu gosto do Brasileirão porque é muita coisa que acontece que não acontece em outros campeonatos. É uma loucura, é tudo diferente. O Flamengo, já campeão, garantiu seu favoritismo, mas perdeu na última rodada de 4-0 para o Santos. Passou o caminhão em cima, foi o jogo da rodada, né? Porque era o campeão contra o vice-campeão, que acabou realmente se firmando com essa vitória o Santos. E o Palmeiras ficou em terceiro colocado. O Flamengo foi campeão com um recorde de pontos, 90 pontos. E o Santos, vice, com a maior pontuação de um vice, que foi 74 pontos, juntamente com o Palmeiras, vencendo pelo número de vitórias. Teve uma vitória a mais. Campeonato Brasileiro teve fatos positivos do Campeonato Brasileiro. 2. Os dois têm nome. E começa com Jorge. Jorge Jesus e Jorge Sampaoli. Eles colocaram aumentar o nível de exigência do torcedor né, brasileiro, pelo futebol apresentado pelas suas equipes. Né? O Flamengo jogou um futebol que há muito não era visto aqui no Brasil. O Santos também, né, do Sampaoli, que agora já não está mais, né, na equipe santista, mas também fez um excelente campeonato, tanto que encerrou com 4-0. Né? Embora, tudo bem, o Flamengo já foi campeão, mas nenhum time tinha ganho do Flamengo por 4-0. Né? Então, e jogando bem, né? Jogando futebol que o Santos fez ao longo da temporada. Então, esse acho que é o fator positivo do Campeonato Brasileiro deste ano. Acho que o fato negativo cai para o Cruzeiro, né? Foi rebaixado, é o principal, né? O fato negativo, mas também outros clubes, né? São Paulo, Palmeiras, Corinthians fizeram um campeonato muito abaixo. Né? O Palmeiras foi campeão no ano passado, o Corinthians foi campeão em 2017, no momento em que não tinha nenhuma equipe que estava fora da curva, né? E o Flamengo do Jorge Jesus e o Santos do Jorge Sampaoli demonstraram isso, né? Elevaram o nível do futebol brasileiro. Então, esse que é o fator positivo. Os torcedores agora olham para o Flamengo, olham para o Santos e falam assim: por que meu time não pode jogar igual ao Flamengo, igual ao Santos? Tudo bem que o Flamengo você tem a questão do investimento, a capacidade de investimento do Flamengo hoje é muito, muito boa. Né? Palmeiras também tem uma capacidade de investimento. Tem problemas, né? Acho que assim, a questão da Leila ganhar muito poder dentro do Palmeiras, isso é um problema, né? Porque vira aquela coisa meio de mecenas, né? Acaba virando mecenas do Palmeiras. Mas é um problema, né? Porque
aquela coisa, né? Põe o dinheiro, então eu posso fazer o que eu quero, né? E as coisas não são bem assim. Ela a Crefisa, né, no caso aí, é uma patrocinadora, não é dona do clube. Quem tem que gerir o futebol do clube são os dirigentes, enfim. Mas é isso, acho que do Campeonato Brasileiro, né? Alguns técnicos terminam em alta, né? Além desse, acho que o Rogério Ceni também termina em alta, apesar de ter ali aquele período, né, que saiu do Fortaleza, foi pro Cruzeiro, enfim, mas termina em alta. Fortaleza não só se manteve na Série A, mas como garantiu vaga para a Sul-Americana. Isso rende grana, né, porque é uma competição internacional, enfim, atrai patrocinadores, porque, né, a partir do momento que você está jogando pelo continente, isso também então pode ampliar a capacidade de investimento. O Atlético Paranaense também, né, fez uma campanha muito boa, né, campeão da Copa do Brasil, né, então acho que são esses pontos positivos. Depois a gente fala do Cruzeiro, né, e os motivos pelos quais a equipe azul celeste foi rebaixada. Então a situação do Campeonato Brasileiro no final da temporada ficou a seguinte: Flamengo campeão, Santos vice, Palmeiras em terceiro, seguido de Grêmio, Atlético Paranaense e São Paulo, fechando o G6. E esse G6 dessa vez teve os 6 diretamente classificados para a fase de grupos da Libertadores, porque o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil, que garante vaga já na Libertadores, então abriu mais uma, e o Flamengo da Libertadores, o atual campeão, também tem vaga garantida no próximo ano. Na pré-Libertadores, o Inter e o Corinthians. Na Sul-Americana, Fortaleza, que é o primeiro campeonato internacional, como o Clóvis falou, que vai disputar. Goiás, Bahia, Vasco, Atlético Mineiro e Fluminense. O Vasco estava lutando lá no começo para o rebaixamento, ainda conseguiu uma Sul-Americana. Também outro fator positivo, né? O Vasco. O Luxemburgo deu uma surpreendida no time. O elenco era muito mais fraco do que o Cruzeiro, por exemplo, e conseguiu um resultado muito superior. Caíram para a Série B. Cruzeiro, é a primeira queda, assim como foi a primeira queda da Chapecoense, CSA e Avaí, e subiram para a Série A. Bragantino, Sport, o Curitiba e o Atlético Goianiense. Então, fechou assim o Campeonato Brasileiro. Ano que vem volta em abril. E aí eu acho que vai pegar fogo, porque temos muitas mudanças. Inclusive o Clóvis já falou que o Sampaoli saiu do Santos e saiu com uma polêmica, porque o Santos emitiu uma nota no Twitter falando que o Sampaoli havia pedido demissão. Aí o Sampaoli falou que não pediu demissão e mandou o Santos comprovar a carta de demissão dele. Porque realmente, se ele falou só na boca, não tem nada assinado ali. Então o Santos tem que comprovar que ele saiu para poder anunciar. E aí tinha uma multa de 13 milhões, que era 10 milhões da parte dele, mais 3 milhões da comissão técnica, que ele conseguiu derrubar esse valor. Não vai ter essa multa, mas o Sampaoli vai colocar o Santos na justiça, porque alega que o Santos não pagou os últimos 4 meses de FGTS dele e da comissão técnica. Não é a primeira vez que o Sampaoli sai de um time causando essa discórdia com a diretoria, né? Enfim, e o Sampaoli está sendo cogitado para o Palmeiras. Já começaram as negociações, ele pediu um valor alto, o Palmeiras falou que tem condições de pagar esse valor, mas não quer pagar. Eles querem diminuir esse valor da negociação, se não me engano eram 20 milhões que o Sampaoli pediu por ano dele, da comissão técnica, mas o Palmeiras falou que queria diminuir esse valor, mas aumentar o número de bonificações por títulos, porque assim a pessoa tem vontade, o treinador tem vontade de ganhar alguma coisa a mais para ter um dinheiro a mais também pelo contrato. Ainda não foi fechado nada, as negociações estão em andamento, é só meio que boato por ainda, né? Vamos ver se vai. Eu acho que seria uma ótima o Sampaoli no Palmeiras, gostaria muito de ver ele no time. Enquanto isso não sai nada, o Palmeiras fechou contrato com o Anderson Barros, que era dirigente do Botafogo, que vai assumir o lugar como novo diretor no lugar do Alexandre Matos, que foi demitido depois dos 3-1 em cima do Flamengo, aqui no estádio Palestra, né? É que o Alexandre Matos já tinha um desgaste, né? Muito grande. Assim, só fazer um balanço do Alexandre Matos, os 3 anos dele. Ele contratou muita gente no Palmeiras. Ele chegou em 2015, né? Se não me engano, é isso, 2015, foi, né? E contratou muito, né? Tanto que o Palmeiras está com muitos jogadores, né? Pensando nos clubes, pagando salário, enfim. Algumas contratações foram corretas, né? O Dudu veio, que é o craque do time, né? Um dos melhores jogadores também do futebol brasileiro. Sim, né? sem dúvida nenhuma.
Mas muitas contratações que não deram certo, né? O Palmeiras também, assim, né? O Borja, uma delas. Então, gastou muito dinheiro. Então, tudo bem, conquistou títulos, né? Conquistou a Copa do Brasil, 2 campeonatos brasileiros, né? Mas se você olhar pelo Palmeiras investiu, né? Claro que o objetivo maior sempre é a Taça Libertadores, né? A Taça Libertadores é a obsessão, né, dos clubes, embora o Campeonato Brasileiro também é um campeonato importantíssimo, né? É um campeonato nacional, né? A gente tem que valorizar, os clubes precisam valorizar o campeonato nacional, mas foi uma passagem, né, assim, acho que gastou muito, entrou, assim, eu acho que o retorno esportivo pelo investimento, né, foi desproporcional. Sim, principalmente no último ano. Esse ano, o ano passado ainda. Ano passado já foi, eu acho, muito desperdício, esse ano também. E não teve muito retorno. Então, a saída, o pessoal já estava bem saco cheio dele, a torcida estava pegando no pé. Bom, vamos ver o que esse Anderson Barros vai realizar aqui no Palmeiras. Não posso comentar porque eu não conheço o trabalho dele no Botafogo. Vamos ver, né? Porque também, que nem você falou, tem muito poder lá dentro que não pertence à diretoria, né? Pertence ao investidor, que é a Crefisa. O papel do patrocinador, assim, é colocar o dinheiro. Sim. E quem vai gerenciar a parte de futebol, você tem o departamento de futebol, o gerente, quem vai olhar a contratação, quem vai cuidar. Porque, né, você tem toda, né, a parte de futebol, claro, que não é só a contratação de jogadores, mas você tem toda a parte de planejamento para a temporada, você tem a parte física, assim, de cuidar do preparo físico. Então você tem uma série de questões, né? Que aí são as pessoas que tem que ser pessoas competentes, não, né, ser indicados ali por conveniência ali, porque é amigo do patrocinador, enfim. Sim. Não estou falando que assim, tô falando que isso é específico do Palmeiras, né? Mas o que assim, via de regra acontece em muitos clubes e aí dá nisso. A gente vai falar do Cruzeiro. O Cruzeiro teve problemas aí, passa um pouco por essa questão. Sim. A única notícia agora, então, fora essas, porque não tá tendo negociação, assim, começaram agora as negociações, acabou agora o campeonato. O Odair Hellmann é o novo treinador do Fluminense para a temporada de 2020, depois o Odair Hellmann era do Internacional, foi mandado embora e agora assume o Fluminense, acho uma boa pro Fluminense, tá precisando de um treinador bom. E só um pouquinho comentário, a Eva Gomes, minha mãe, dando boa noite aí, boa nos acompanhando. E, enfim, assim, sobre o Odair Hellmann, eu penso assim, o Fluminense começou a temporada com o Fernando Diniz, que é uma característica de um futebol, a gente fala futebol propositivo, né? Futebol você ter posse de bola, ter as ações de campo, né? De ataque, enfim. E você vai mudar para o Odair Hellmann, que é um outro perfil, né? É um futebol mais reativo, mais de marcação, né? Se a gente pegar o que era o Internacional do Odair Hellmann, né? É um time mais... então, assim, esse que é o problema dos clubes brasileiros, eles mudam, né? Assim, tipo, você tem um treinador com perfil, aí daqui a pouco você traz um outro que aponta para outra direção. Sim. Você pega um técnico e aponta para essa direção, aí o outro aponta para aquela. Então fica... tem problemas, né? É o caso de São Paulo, por exemplo. São Paulo, se você pegar... começou com o Aguirre, aí depois veio o Jardine, Cuca e agora Diniz, né? Então, nossa, que rodízio, né? Não, e sem contar, mas se pegar lá atrás, né? Teve o Osório, depois teve o Bausa, enfim, então, sabe, são perfis diferentes. Então, assim, os clubes, né, os dirigentes, parece que não entendem, assim, não entendem de futebol, né? Você pensa, que vai contratar o treinador, beleza, mas qual elenco que eu tenho em mãos? Primeiro eu tenho que saber qual elenco, tipo, quais são os tipos de jogadores que eu tenho. E esse treinador tem o perfil para esse elenco? Então... Ele, não ocorre muito essa análise mesmo no futebol brasileiro. E por isso que dá ruim falar o português, claro, né? Porque... Dá M. Porque faz um rodízio, o pessoal tá se adaptando a um estilo de jogo, muda para outro. Que nem você falou, às vezes tem um time tem uma defesa ok, assim, ele tem uns jogadores que tem uma defesa ok, mas o ataque não é tão bom. Aí pega um técnico que gosta de jogar sempre no ataque, e aí fica como? O time basicamente vai começar a perder toda a rodada, aí troca, aí fica aquela confusão de sempre, que nunca se resolve, mas eu achei uma boa escolha
para o Fluminense, que eu gosto do Fluminense. Acho que é um time que tá devendo a Série B? Ainda tá. Mas enfim, é um time que eu gosto de ver jogar quando tem uma boa formação. Acho que é um time que tem bastante camisa, de bastante peso. É legal de ver os jogos deles quando eles estão bem entrosados. Essa temporada não foi tão boa, mas ainda conseguiu a Sul-Americana por tudo que apresentou. Não sei se você quer falar agora do Cruzeiro ou a gente vai falar da seleção dos melhores do ano. Aí acho que falar do Cruzeiro, né, da situação, o que levou ao rebaixamento do Cruzeiro, que você comentou, a gente estava comentando aqui fora, né, da pauta. Então, eu acho que, assim, né, a gente vai falar do Cruzeiro e isso serve também para os outros clubes, né, porque como que uma administração ruim pode levar um clube a Série B do Campeonato Brasileiro, né, rebaixar um clube do tamanho, das tradições do Cruzeiro, enfim, né. Primeiro, né, assim, uma gestão bem ruim, né, do Cruzeiro. Trouxe lá o Itair Machado, que era do Ipatinga, né, e sim, ele já teve problemas no Ipatinga. Daí o Cruzeiro gastou um dinheiro que não tinha, né, contratou, montou um grande elenco. Tudo bem, o Cruzeiro foi... Os títulos do Cruzeiro foram, né, 2 campeonatos brasileiros, né, 13 e 14, bicampeonato da Copa do Brasil, mas a um preço muito alto, assim, uma dívida muito grande, e assim, né, e foi passando, né, e alguns setores da imprensa, foi, não, mas é isso, a parte da torcida do Cruzeiro, não, né, quando criticou essa política do Cruzeiro, principalmente de Itair Machado, teve torcedor que saiu reclamando, não, é inveja, porque tal, né? Acho que tem um jornalista, Mauro César, ele estava comentando isso, né? Às vezes, quando você critica o clube, né? Às vezes critica o clube do coração, mas é colocar a real pro torcedor, né? Porque você não vai inventar um cenário fictício ali para agradar o torcedor. Você tem que colocar a real, o que está acontecendo, né? Para depois não ter nenhuma surpresa desagradável. Então acha que se há inveja, muita gente fala, não, é porque a imprensa do eixo Rio-São Paulo não conhece o futebol mineiro, aquela coisa toda e tal, né? Então assim, aí depois foi descoberto uma série de problemas, teve Polícia Federal, dirigente preso, enfim. Aí jogadores que ganharam muito, né, assim, salário muito alto e pouco retorno em campo, como foi o caso do Thiago Neves, Dedé, Robinho. E aí quando mudou de técnico, quando o Mano sai, né, e o trabalho do Mano já não era bom, né? Pelo elenco que o Cruzeiro tem, enfim, mas aí saiu o Mano, chegou o Rogério. Aí não vou entrar no mérito se o Rogério estava certo ou não de assumir o Cruzeiro. A questão é a seguinte, o Rogério identificou alguns problemas no elenco do Cruzeiro. Falou, olha, tem problema de vestiário, tem esses jogadores aqui estão prejudicando, e assim, o time não vai render. Se esses jogadores continuarem com essa postura, o time não vai render, vai perder, vai cair. Bom, ele colocou a real. Qual que foi o papel dos dirigentes do Cruzeiro? Foram lá, demitiram ele, deram força para o Thiago Neves, né? O Thiago Neves era um desses líderes, né, dentro do elenco do Cruzeiro. Enfim, seguiu todo o script, né, do time que vai cair para a segunda divisão. Aí muda, vem o Abel Braga, e os jogadores meio que escolhem o Abel Braga, o time não rende, né? Tem 2 vitórias ali, né? Vence o São Paulo no Mineirão e vence o Corinthians em Itaquera, e aí tem, né, parece que vai ter uma sobrevida, mas você vê que o time, assim, digamos assim, né, a maionese desandou, né? A maionese azedou. E, bom, e aí foi o que aconteceu, né? Agora, triste pro torcedor cruzeirense, porque agora o Cruzeiro vai para a Série B numa situação mais difícil, porque ele adiantou as cotas de TV, né? Então já vai estar devendo. E vai perder, né? Porque você perde, né? Porque vai disputar a Série B, vai perder financeiramente. Tem uma folha de pagamento cara, né? Que você tem Thiago Neves, Dedé, enfim. E aí esses clubes? Qual clube vai querer o Thiago Neves, por exemplo? Você queria o Thiago Neves no Palmeiras? O elenco do Palmeiras tem, não. Quem torce lá, quem é corintiano, gostaria de ver o Thiago Neves no Corinthians? Ou quem é, né, eu, por exemplo, no São Paulo, no Santos? Depois de tudo que aconteceu?
né? Vai ser difícil. Ele é um ótimo jogador, mas... O Dedé, né? Que teve aquele vídeo depois que o Dedé estava machucado e aí aparece ele dançando, né? Enfim. Então tem todas essas coisas, né? Então o Cruzeiro tá com esse pepino. E outro problema, né? O Cruzeiro vai pegar uma punição aí por conta do jogo lá no Mineirão, né? Que a torcida destruiu. Vai ter que mandar jogo, sei lá em Uberlândia, lá em Ipatinga, Sete Lagoas, enfim, vai ter que mandar jogo, sei lá, em Juiz de Fora. Se bem que o estado de Minas é bem grande, então, mas vai ter que mandar jogos. Então, isso é ruim. Então, o Cruzeiro vai ter muita dificuldade para 2020. E, assim, a culpa é dos dirigentes, das pessoas que estavam lá, que prejudicaram o Cruzeiro, e o Cruzeiro vai precisar rever muita coisa, né, porque a situação é complicada. Mas isso acho que a gente tem que olhar para o Cruzeiro e olhar para os nossos clubes. Por exemplo, o São Paulo está seguindo alguns caminhos assim que eu vejo que são perigosos. Gastou muito dinheiro com contratação e não ganhou título, né? Pelo menos o Cruzeiro ainda conquistou alguns títulos. Elenco caro, enfim. É isso, né? Acho que coisas pra gente ver para os nossos clubes também, né? Os outros dirigentes. Com certeza. Bom, a gente vai falar os comentários rapidinho, porque o nosso tempo está acabando, aí a gente volta no segundo bloco. O Juninho comentou que o Palmeiras deveria dar uma premiação de títulos informais para ver se os jogadores trabalham com melhor vontade. E falta vontade por salários altos e muita panelinha. Isso é verdade. Tem muita panelinha rolando mesmo. Zé Roberto, grande Zé, corintiano, é uma proposta provocadora aqui, hein? São Paulo vai ficar à vontade em meio à parte da torcida fascistoide do Palmeiras. Que tem uma galera que tem problemas complicados, assim, né? Problemas políticos dentro do futebol. E o São Paulo é um cara de opinião muito forte, né? Tem isso também, né? Mas essa parte da torcida não representa muito, não. Vai ficar mais quietinha, né? E o Josimar, grande professor que trabalhou comigo, professor de inglês, tá preocupado com o time dele. Ele é corintiano. É pra tá mesmo. Mas eu acho que depois a gente pode até falar uma perspectiva dos 4 grandes. Quem que tem uma melhor perspectiva e quem tá na melhor. Bom, a gente tem bastante assunto ainda no segundo bloco. Espero que dê tempo toda a gente fazer toda essa perspectiva, porque é o último programa do ano, né? Tá acabando. A gente precisa de férias pra encher a cara no Natal, no Ano Novo, que nem eu falei. Bom, então fiquem com a gente, aguardem mais um pouquinho, que a gente volta pro segundo e último bloco do ano. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Sobe os juros e todos nós ficamos na merda, porque sobe os juros, acaba com a nossa economia, aí tem uma desaceleração da nossa economia e a gente se ferra. Eu duvido que a corrupção naquela região vai acabar e que o governo dos coronéis nordestinos, eu vou falar bem assim, porque nenhuma imprensa fala sobre isso, eu duvido. Porque vai prejudicar a população que já paga horrores em planos de saúde ou já fica... Aliás, plano de saúde, quem tem plano de saúde e quem tem SUS é a mesma coisa, porque o descaso é o mesmo. Por que é a população que vai ter que pagar? E o salário deles aumentou alguma coisa? Não, aumentou R$5. R$5 na base.
chegando com o segundo e último bloco da live da Hora do Esporte pela WTV Brasil do ano. Espero que vocês sintam falta da gente, porque a gente vai sentir com certeza. E vamos voltar já com tudo, porque a gente tem muito assunto ainda do futebol e também tem o vôlei para comentar, que aconteceu muito tipo de coisa. Para você responder aí. Ai, Jesus. Lá vem, lá vem. Dos 4 grandes para você, qual que tem a melhor perspectiva, assim, que tem um cenário que aparenta ser melhor, né, que vai fazer uma boa temporada, e aquele que tem um cenário complicado? Olha, o Santos demonstrou muito poder esse ano, mas grande parte dele devido ao estilo de jogo do Sampaoli. Com a saída do Sampaoli, não sei como vai ficar o Santos na temporada. Eu ainda acredito muito na força do Palmeiras, porque tem elenco e tem patrocínio para isso. E estão prometendo grandes jogadores aí, então eu acredito que o Palmeiras vai dar bastante trabalho no campeonato, vai fazer um bom campeonato, assim espero. E eu acho que o que tem mais problemas é o São Paulo, ainda mais do que o Corinthians, porque o São Paulo tem problemas internos, tem problemas na diretoria, tem problemas de contratação, não sabe negociar jogadores, então eu acho dos 4 de São Paulo. Palmeiras está numa melhor posição, muito próximo do Santos, porque vai depender das contratações que fizer de treinador, principalmente, eu tô achando agora no momento. E o Corinthians está meia boca, está mais pra lá do que pra cá, mas está se mantendo, mas o São Paulo tem problemas internos, o que reflete diretamente no campo, então acho que está na pior situação aí de todos. Eu também concordo com você. Eu acho que o Palmeiras, pelo elenco, né, força, e tem hoje capacidade financeira para montar, né, um bom elenco, acho que precisa de algumas contratações pontuais, pensar alguns jogadores. Sim. Vai depender, acho que o Palmeiras vai depender muito de quem será o treinador, né? Sim. Isso também acho que vai ser um fator determinante. E o que tem perspectivas piores, São Paulo e o Santos, mas assim, motivos um pouco diferentes. O São Paulo é isso que você falou, acho que a manutenção do Diniz eu não concordo, eu acho que assim, eu sou contra você ficar mudando de técnico toda hora, né? Eu acho que você tem que pensar bem, né? Acho que a contratação do técnico tem que ser uma coisa muito bem estudada, aquela coisa que a gente estava falando no bloco anterior, né? Ver elenco e tudo mais. Tudo bem que hoje, técnico no mercado, por exemplo, São Paulo não tem condições de contratar o Sampaoli pela pedida. Sim. Né? Mas poderia olhar aí no mercado sul-americano, alguns treinadores, enfim. Problema da gestão Leco aí que tem com o Rogério Ceni, mas acho que o Rogério Ceni seria o treinador ideal para o São Paulo, porque alguém que conhece o São Paulo, já rodou, então já estava um pouco mais cascudo, né? Assim, pode ter. E o trabalho do Diniz não foi bom, né? Se eu olhar assim, teve o jornalista lá, o Eduardo Tironi, ele fala assim que o Diniz é o ganso dos treinadores, né? Criou-se toda uma expectativa e tal. Sim. Não, o Diniz e tal. Eu também fiquei muito com expectativa com o Diniz, mas eu acho que o Diniz também não está fazendo um bom trabalho. E eu acho que não vai fazer um bom trabalho. Posso estar enganado, mas acho que não vai fazer um bom trabalho. Então, a diretoria de São Paulo é um pouco perdida nesse sentido. O Santos, o problema do Santos, eu acho que assim, tem uma dívida muito grande, está desmontando o elenco. Está aí o Vitor Ferraz que pode sair, o Gustavo Henrique já saiu, né? Então, assim, tem alguns jogadores, né? O Santos vai perdendo uma parte da estrutura do time. E o Santos também está com dívida, salário atrasado, tudo aquela coisa. Então, o Santos não vai ter uma capacidade de investimento. Muito do Santos ter sido vice-campeão brasileiro por conta do trabalho do Sampaoli. Né? Porque a organização da diretoria do Santos foi muito ruim, né? Então, que até motivou a saída do Sampaoli. Talvez se o Santos tivesse um clube organizado, não precisava ter a grana do Palmeiras, mas se tivesse um time organizado que o Sampaoli olhasse e falasse assim, não, ano que vem dá para contratar alguns jogadores, dá para montar um elenco um pouquinho melhor, acho que eu vou ficar no Santos. Mas o problema é que o Santos problema de diretoria também, né? Interno, problema interno. O diretor do Santos não sabe também negociar jogador, fica soltando jogadores assim, como se fosse troca, e não funciona muito bem. Agora, assim. O Corinthians, né, vai ter que desmontar, né, vai ter uma expectativa do Thiago Nunes. Eu respondendo até o Josimar, que é corintiano, assim, o Thiago Nunes estava no Atlético Paranaense, a cobrança é diferente, né, do Corinthians para o Atlético Paranaense. Então, assim, a expectativa também, né, em cima do Thiago Nunes era outra, porque saiu o Fernando Diniz, o Thiago Nunes assume, né, ganha a Sul-Americana, depois ganha a Copa do Brasil. O Atlético Paranaense não joga o Campeonato Paranaense, né, ele joga com a equipe Sub-23, né, joga com a equipe. E aqui no Campeonato Paulista, se você fizer isso,
vão... Né, eu acho que os 4 grupos grandes de São Paulo podiam bater o pé e fazer isso, mas aqueles têm medo da Federação Paulista, falam assim, a gente vai jogar com a Sub-23 do Campeonato Paulista, quando chegar nas fases de mata-mata a gente coloca profissional, a gente vai fazer a pré-temporada porque a gente tem Libertadores, tem, enfim, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e outras coisas. Então, o Corinthians é isso, né? É o grande teste para o Thiago Nunes, né? Acho que assim, pensando no Thiago Nunes, e vamos ver quem o Corinthians vai contratar, como vai ser. Né? O Corinthians também não está dispõe de tanto dinheiro assim, né? Sim. Tem a dívida do estádio que consome boa parte do seu orçamento. Bom, tudo vai depender das contratações para ver o que vai rolar. Então, em janeiro a gente volta a comentar esse assunto. Mas eu creio que a gente meio concordou nas ideias, então é os problemas que sempre tem. Bom, logo depois no domingo acabou o Campeonato Brasileiro, na segunda tem a seleção dos melhores do ano. Apenas 2 jogadores não são do Flamengo e os eleitos foram o goleiro Santos, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Gerson, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, o Arrascaeta, Bruno Henrique, que também foi eleito o craque do Brasileirão, e o Gabigol, com muita justiça, sim, com certeza. E o Gabigol e o técnico foi o Jorge Jesus. O craque da galera, o Everton Ribeiro. O gol mais bonito foi o do Arrascaeta de bicicleta contra o Ceará. Justíssimo. Foi um belo de um gol. Bom, a gente tem um tempo muito curtinho. Então a gente já vai mudar de assunto. A gente vai falar da Champions League. Ah, o Luiz adora a musiquinha, né? Eu sempre lembro do Luiz. Eu sempre lembro do Luiz quando a gente vai falar da Champions. Porque ontem tivemos a última rodada da fase de grupos, que definiu todos os classificados para a 8ª de final da competição. O sorteio das 8ª será amanhã, às 8 horas da manhã. Vai ter transmissão daqueles canais pagos, fechados. Então, se você gosta de assistir o sorteio, fiquem ligados. Ou depois acompanhe pela internet. Né? Depois vai sair. Gente, acordar 8 horas da manhã para ver o sorteio, pelo amor de Deus, né? Os jogos também vai ser só lá em fevereiro, né? Lá perto do Carnaval. Isso, né? perto do Carnaval. Depois o Clóvis comenta. Depois... Faz um vídeo pra falar no Fato Brasil amanhã. Depois o Clóvis vai comentar isso. Bom, pelo grupo A, PSG e Real Madrid já estavam classificados. O PSG ganhou o jogo por 5-0 do Galatasaray, com direito a um gol do Neymar e 3 assistências. Neymar está valendo apenas 810 milhões de reais para a negociação, coisa pouca. E o Real Madrid ganhou 3-1 fora de casa do Clube Brugge. Esses 2 times já estavam garantidos nas respectivas colocações. Só fazendo um adendo, no sorteio são 2 potes. Pote A com os primeiros colocados, o pote B com os segundos, e aí tem o sorteio de cada um para não pegar os 2 primeiros. Pelo grupo B, o Bayern e o Tottenham. O Bayern está invicto e venceu o Tottenham justamente por 3-1. É engraçado que o Bayern, no campeonato alemão, tá penando, né? Tá ali, que se eu não me engano, o líder do campeonato alemão é o Borussia Mönchengladbach. Aí. Gente, Palmeiras teve aquele ano que quase caiu e foi campeão da Copa do Brasil, então vai entender. Grupo C, o City e o Atalanta. O City ganhou de 4-1 do Dinamo fora de casa, enquanto o Atalanta garantiu a vaga em cima do Shakhtar Donetsk, ganhando fora de casa por 3-0. E o Shakhtar sobrou a Europa League, né? Isso. Comparando aqui futebol sul-americano, a Europa League seria tipo a Copa Sul-Americana. Isso, exato. Pelo grupo D, Juventus e Atlético de Madrid se classificaram. O Atlético ganhou de 2-0 do Lokomotiv Moscou e garantiu a passagem, enquanto o Juventus já estava garantido e ganhou de 2-0 do Leverkusen. Pelo grupo... expectativa aí da Juventus, né? Sim, tá indo bem no campeonato. Pelo grupo E, o Liverpool e o Napoli. Napoli 4-0 no Racing Geek e o Liverpool 2-0 fora pro Red Bull. Grupo F, Barcelona e Borussia. Esse grupo estava indefinido, era um dos que estavam indefinidos. Eu assisti o jogo. Eu assisti Barcelona e Inter de Milão. E assim, o Barcelona jogou um time reserva. Assim, nem o Messi jogou um time bem, digamos assim, time alternativo, né? Do Barcelona, e a Inter assim, tomou 1-0, empatou o jogo, depois o Barcelona e o Borussia ganhou de 2-1, porque o Borussia fez 1-0 e depois o Slava Praga empatou o jogo, estava dando a Inter, né? Porque pelo saldo de gols. Saldo de gols, e aí, aí depois o Borussia fez o gol, enfim. A Inter perdeu a classificação em casa, assim, dependia só dela. E vai agora com um prêmio de consolo jogar a Europa League, e o Borussia Dortmund
que fez o grande, também investiu bastante, né, na próxima temporada, vai pro mata-mata, junto com o Barcelona. Sai com um gosto amargo, né? Na verdade, que estava com a vaga basicamente garantida. Pelo grupo G, o RB Leipzig e o Lyon se garantiram. O confronto foi entre os dois times, terminou 2-2. E o Benfica ganhou de 3-0 do Zenit, mas não foi o suficiente para garantir a classificação. E pelo grupo H, o Valência e o Chelsea terminaram com 11 pontos os dois. O Valência ganhou do Ajax fora de casa, tirando a vaga do Ajax, assim. Que foi a sensação da Do ano Champions passado, né? Chegou na semifinal, quase final. Mas aí a equipe do Valência, que já fez final, nunca foi campeã, né? Fez uma final em 2001. 2001 foi finalista, a última vez que o Valência disputou uma final de Champions League. E conseguiu tirar uma sensação. Clóvis Wikipedia, momento. Lembrando, facebook.com/WTV Brasil. Como eu falei, o sorteio será amanhã às 8 horas da manhã na Suíça. Então teremos no pote 1 PSG, Bayern, Manchester City, Juventus. Será que vai rolar um chocolate suíço? Um queijo suíço lá? Eu espero. Nossa, eu queria estar lá nesse momento. Sala da imprensa, né? Eu queria pegar um chocolate suíço, não seria nada mal. Liverpool, Barcelona, Leipzig e Valência. E o pote 2, Real Madrid, Tottenham, Atalanta, Atlético de Madrid, Napoli, Borussia, Lyon e Chelsea. A gente pode ter um Liverpool e Real Madrid já logo na primeira... Sim, ou Barcelona e Real Madrid, né? Barcelona e Real Madrid, pode ter clássico logo nas oitavas de final. Os jogos são basicamente no começo de fevereiro. Então, quando começar de novo as oitavas de final, a gente volta a comentar. Temos ainda muitos assuntos, por isso que a gente está meio aceleradinho. E também começou ontem. Ontem terminou a fase de grupos do europeu e começou o Mundial de Clubes. Né? O esperado Mundial de Clubes pelo Flamengo. O Al Sadd venceu. Pelo Flamengo, acho que pelo Liverpool nem tanto. Mas o Liverpool tá mais de boa. Venceu de 3-1. Eu não sei o nome desse time. É um nome muito estranho. Eu não vou nem me atrever a falar. Consegue aí, Clóvis? Qualquer? Vixe. Olha. É um nome... É um trava-língua. É um trava-língua. Depois você dá um Google aí pra vocês entenderem. H alguma coisa. E venceu de 3-1. Eu lembro daquela cerveja verdinha, sabe? Lembro da cerveja verdinha, isso aí. Eu vou fazer propaganda dela, mas eu lembrei dela. Esse jogo foi o calor ainda mais. Foi o mata-mata. E pelas quartas. E vai ter o jogo agora, sábado. Verdinha, queremos você aqui. Né? Vai ter um jogo das quartas de final, será sábado, que é Al Hilal Al Hilal contra o Esperance e Monterrey e Al Sadd. Esses jogos são importantes porque o Flamengo já está na semifinal juntamente com o Liverpool, esperando o resultado desses jogos. O Flamengo joga no dia 17, às 2h30 da tarde, e o Liverpool, dia 18, também no mesmo horário. Então, para quem gosta, quartas de final no sábado, semifinal na terça e quarta, e a final no sábado, dia 21. O Juan Simão apareceu, tava sumido o Juan Simão. O Juan tava até estranho que o Juan não apareceu, mas já começou provocando aqui, viu? Eu vi começou aqui. O torneio que o Palmeiras nunca conquistou e nunca vai conquistar. Aí falando que o Palmeiras terminou o Brasil super bem o Brasileirão, PSG e Liverpool na final da Champions. A gente vai printar isso aqui, viu, Juan? Lá em maio de 2020, vamos ver se essa sua profecia aí, né? Aí PSG ele tirando sarro do na Cruzeiro, tirando sarro do Corinthians, do Palmeiras, quer dizer, né? E falando vai Corinthians. Esse é o Juan. Sempre comentando, mas ó, vamos tentar deixa isso aqui. Sempre a Denise brava. Eu não posso ficar comentando esse tipo de coisa, gente. Tá ao vivo. Eu fico só aqui comendo pipoca e olhando. Tá ao vivo, a gente não pode comentar, né? Depois do privado a gente dá uma agitada aqui, meus irmãos. Bom, vou printar isso aqui então. PSG e Liverpool na final da Champions, segundo o Juan. Querem fazer suas apostas? Façam suas apostas, mandem pra gente. Eu depois que o bolão do Brasileirão eu fiquei em penúltimo lugar. Gente, olha... Eu tava falando do Cruzeiro, mas eu fui pior que o Cruzeiro. Eu fui igual... O Clóvis foi rebaixado. Foi o CSA ou o Avaí? O Avaí. Não, Avaí não, o Chapecoense. Não, foi o Avaí, foi o Avaí. Ixi, então eu fui o Avaí do bolão. A gente faz um bolão todo ano do Campeonato Brasileiro. O Clóvis foi rebaixado pra Série B no próximo ano. Eu fiquei ali na vaga da Libertadores Sul-Americana, não sei ainda, depende dos números de classificados que eu não vi ali.
Não ganhei, mas também não fui tão... Olha, Você Clóvis... sabe que eu tenho a fama de pé frio, né? Tem um amigo meu que fala assim que eu sou tipo o Mick Jagger da... Aí, e você viu com que eu coloquei campeão? Não. Você não viu? Não, porque não... Coloquei o Cruzeiro campeão. Misericórdia! Olha! Se eu colocar o time campeão ano que vem... Não foi o Palmeiras, por favor. Obrigada. A gente agradece, coloca outro time. Eu achei que tinha sido o Flamengo, depois que eu fui olhar... Eu não tô muito longe, eu coloquei o Cruzeiro em terceiro, então... Mas assim, que acontece? O campeonato começou em maio, o Flamengo não tinha o Jorge Jesus, era o Abel Braga. Porque o Flamengo Cruzeiro, embora todo o Cruzeiro tava dando aqueles indícios, né? Eu ainda apostei no Cruzeiro, né? Então eu coloquei o Flamengo, eu não sou muito bom de aposta. Eu coloquei o Palmeiras como campeão, mas o Flamengo como vice. Não foi tão mal. Não foi tão mal, mas também não ganhei. Gente, olha, esse bolão é uma coisa que a gente pode trazer ano que vem aqui pra apostar que essa é legal. Em Belo Horizonte, hein? Não, com certeza não. Não bota meu time de campeão ano que vem, por favor. Gente, nós temos que estar muito, muito, muito em cima, mas a gente tem que falar, porque a gente só falou do futebol. A gente vai falar rapidinho do vôlei. A gente teve no final de semana o Mundial de Clubes de Vôlei, sendo que o vôlei feminino, a final foi no domingo, e o vôlei Imoco Conegliano, da Itália, foi o campeão. E o Praia Clube venceu o Minas e ficou com a 5ª posição do campeonato. As Minas não conseguiram um bom resultado, tão bom assim. Enquanto no masculino, no Mundial de Clubes que foi disputado em Betim, o masculino no caso, né, porque o feminino foi na China, a final foi entre o Cruzeiro e o Lubi Civitanova, da Itália, que conta com o Bruninho no time. O jogo foi muito apertado, foi um jogo muito pegado, foi um jogo muito legal de assistir, mas o Cruzeiro não conseguiu o tetracampeonato, perdeu de 3-1. E dentro do Mundial teve uma notícia muito triste, que foi o Ngapé, que ele é jogador da França, ponteiro da França, que joga pelo Zenit Kazan, que era um dos favoritos, que o Cruzeiro eliminou na semifinal. Foi preso em BH no domingo, após assediar uma moça na boate, dando um tapa no seu traseiro. Fala bem assim. Ele foi pego em flagrante, a moça estava acompanhada do namorado, o jogador está preso ainda e foi determinada hoje uma fiança de R$50 mil para que o mesmo seja liberado. Ele deu uma declaração falando que na França e no jogo de vôlei, não numa boate, é normal dar tapas nas pessoas para cumprimentar. No vôlei, realmente isso é normal, mas não dentro de uma boate, não numa moça. Então, fica a dica aí pra vocês que gostam de ir pra uma boate, bater numa pessoa. Não faça isso, não é legal. Nem puxar cabelo, nem encostar no braço. Respeita o espaço, né? Nada melhor do que sentar e conversar. Não faça nada aquilo que as pessoas não queiram, né? Exatamente. Não, é uma atitude ridícula, mas enfim. Não, hoje, né, 12 de dezembro de 2012, uma data especial para quem torce para o São Paulo Futebol Clube. Neste dia, no dia 12 de dezembro de 1993, eu tinha 12 anos de idade, acordei de madrugada para assistir São Paulo e Milan. São Paulo 3, Milan 2, com o gol do Miller meio que sem querer. Né? São Paulo tinha conquistado o bicampeonato mundial de clubes. Né? O time do São Paulo era Zete, Cafu, Valber, Ronaldão, André Luiz, Doriva, Dinho, Toninho Cerezo, Leonardo, Miller e Palinha. Entrou o Juninho. Depois técnico, saudoso mestre Tele Santana. E no dia 12 de 2012, o São Paulo também fez a final da Copa Sul-Americana contra o Tigre da Argentina, que o jogo que não terminou, né? O primeiro que o São Paulo acabou sendo campeão, era o jogo de despedida do Lucas Moura, e aí acabou não acontecendo o segundo tempo. Segundo, quem é supersticioso fala que a zica do São Paulo começou ali, né? Fala que são 7 anos, então hoje completam 7 anos, quem sabe. Mas eu não acredito nessas coisas, para mim é incompetência da diretoria. Não tem, né? Nada acontece numa casa. Sim. Mas é uma data especial para quem torce para o São Paulo Futebol Clube. E só para finalizar, com a Superliga. Pela Superliga Feminina teremos alguns jogos, mas o Rio de Janeiro segue invicto e líder. Os jogos começam amanhã. E pela Superliga Masculina, também a 8ª rodada, os jogos também começam amanhã com o Super Clássico Taubaté e Minas, vale muito a pena assistir, termina no domingo, com SESI São Paulo e Sesc Rio de Janeiro, outro clássico muito grande, brasileiro, vale também muito a pena a torcida e assistir e acompanhar, e pelo masculino, o Taubaté é líder invicto da competição, que é o atual campeão brasileiro. Bom,
Nosso tempo já estourou há muito tempo. A gente tinha muito assunto para falar hoje. A gente tinha que colocar tudo que a gente tinha que colocar para fora, porque hoje é o último programa do ano, como a gente falou no começo, né? A gente agradece demais a audiência de vocês. Todo o carinho, todo o companheirismo, todas as lives que a gente fez, que eram de segunda e quinta, depois passou a ser só de quinta-feira. Vocês continuaram acompanhando, sempre comentando, compartilhando nossos vídeos. Então a gente só tem a agradecer a audiência de vocês. Espero que a gente possa contar com a audiência de vocês também no próximo ano. Espero que vocês tenham gostado dos programas. Estejam gostando ainda, né? Porque vai continuar. Mas tudo que é bom acaba. Tudo que é bom dá uma pausa. A gente vai retornar a programação da TV no dia 20 de janeiro. Então a gente vai voltar com tudo e mais um pouco. E vai já estar começando o Campeonato Paulista, né? Sim. Vai estar rolando a Superliga ainda. Então a gente vai ter bastante assunto. A gente vai ter mais ou menos um mês de folga aí para relaxar. Espairecer as ideias, botar tudo em ordem que tem que colocar. Vocês vão ter uma folga da gente para beber de quinta-feira, né? Para aproveitar, o sextou vai adiantar para quinta já vai começar logo cedo. Então, muito mesmo, muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que continuem com a gente, espero que tenham um ótimo final de ano, que consiga fazer um churrasco que não seja de ovo, que ano que vem seja muito melhor do que foi esse ano, que esse ano foi mega complicado. Fiquem bem e até 2020. É um bom... Apesar de todas as dificuldades que nós tivemos em 2019, sobrevivemos, agora é ganhar força, recarregar as baterias, né? As férias, temos as férias aí, afinal ninguém é de ferro, a gente também precisa de um descanso, relaxar, porque 2020 nós vamos voltar com tudo, né? E o que eu tenho a dizer, aproveitem esse fim de ano, as férias, sem parcimônia, né? E nos vemos em 2020, ousando lutar, venceremos. Olha que chique. Bom Natal, um ótimo ano novo para todo mundo. E que nem diz minha avó, entre mortos e feridos salvaram-se todos, então continuemos vivos. Tchau, gente, muito obrigada. Até breve.